Esse é o nosso momento catequizar aqui do Santuário Astorga. Sempre uma catequese para você e que possamos caminhar em direção à vida de igreja, estudando sempre os magistérios, o catecismo da Igreja Católica. E nesse momento catequizar todo especial do mês de agosto, dedicado para a vocação. Então irei fazer nesse momento uma reflexão sobre a vocação. No mês de agosto nós vivemos o chamado de Deus, a vocação. Mas por que o chamado de Deus só no mês de agosto? Não necessariamente isso. É nos recordar e dar um pouco mais de ênfase sobre a vocação, que é um dom de Deus, que Ele concede a cada um de nós para realizar uma missão. O próprio Cristo nos fala: vem e segue-me. Eis o convite de Jesus, que nos chama para segui-lo e anunciar a todos os povos o reino de Deus. Primeiro, a nossa vocação inicial é o chamado à vida. Se nós pegarmos bem lá em Jeremias, do capítulo versículo 5, vai nos dizer: antes que fosse formado no ventre de tua mãe, antes do teu nascimento, te conheci, te consagrei para ser meu profeta, entre as nações te escolhi. Por isso, quem chama e nos capacita para a missão é Deus. A nós cabe apenas responder sim ou não ao seu chamado, seja de que forma for. Acredito que o chamado de Deus bate profundamente o ser. Daquele não se tornará um sim. Mas tenha certeza que vocação será colocada. Mas qual é a sua vocação? Você já parou para pensar e refletir? Somos todos chamados. Há várias formas de chamados, de tantos tipos de vocações. Através do batismo, Deus nos chama a sermos profetas, sacerdotes e reis, ser sinal de Sua presença no mundo, no templo vivo, onde realmente Ele habita, o próprio Deus. Somos chamados a sermos santos, ou seja, Ele nos concede dons, nos concede talentos, liberdade e o desejo de ser feliz. Mas para realizar o plano de Deus em nossa vida, Ele nos faz um chamado específico. Vivermos a nossa vocação como leigos, como sacerdotes ou religiosos, ou vida consagrada, ou a vocação de colaborar na construção de um mundo justo e fraterno, cada um a sua vocação. Mas para que você entenda, acho que muito quando falo de vocação, só analisa na vocação sacerdotal especificamente, mas também existe a vocação matrimonial, a religiosa, a laical, a vocação, primeira instância, a vocação sacerdotal. Padre, que é chamado a exercer seu ministério, por mais que seja por meio da pregação da palavra de Deus, nos sacramentos dado, atribuído, também estimulando os fiéis no amor de Deus no reino, a vocação ao sacerdote. Mas não existe apenas essa vocação, é claro, devemos rezar constantemente pelas vocações para que haja mais operários para a messe do Senhor, que haja sacerdotes. Mas existe a vocação matrimonial, a família, a igreja doméstica, o primeiro lugar para a iniciação da vida cristã das crianças. Ali ela nos oferece aos filhos um sentido cristão,
da existência e os que acompanham aqui a elaboração de seus projetos de vida, a vocação matrimonial, a vocação referente ali ao amor afetivo, da onde dará filhos para viver, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação específica de uma forma ou de outra para exercer o ministério perante a igreja na vida ordenada ou na vida consagrada. Mas existe, além especificamente da vocação sacerdotal e da vocação matrimonial, a vocação religiosa. A vida consagrada, que é chamada a viver de forma devida que Jesus Cristo viveu. Vamos dizer ali, castro, pobre, obediente. Claro, especificamente também o padre, né? Viver sua vida castra, viver a castidade, deve ter a sua obediência, deve ter a sua vida também colocada na simplicidade da pobreza, mas também na vida religiosa é atribuída claramente todo esse sentido em que as pessoas que se consagram totalmente a Deus e ao serviço aos irmãos mais necessitados, o ponto de partida dessa vocação está em seguir Jesus Cristo mais de perto. Mas existe uma vocação laical, vocação da qual os fiéis leigos são cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de Deus. De uma forma ou de outra, são pessoas chamadas a transformar a sociedade, anunciando o Evangelho no meio em que vive, no mundo do trabalho, da cultura, da ciência, das artes, da política, nos meios de comunicações, da economia, na família. Esses são homens e mulheres da igreja, no coração do mundo, homens e mulheres comprometidos com a construção de um mundo novo. Por isso, amado e amada, esse é o mesmo vocacional. O centro de todas as vocações é a vivência profunda da vocação batismal. Por isso devemos rezar, seja qual for a vocação. Somos chamados a viver e a transmiti-la a comunhão com a Trindade. A igreja atrai quando vive em comunhão, pois os cristãos, ali os discípulos de Jesus, serão reconhecidos amarem-se uns aos outros, da qual ele o amou. Por isso esse é o nosso momento de catequizar nesse mês de agosto, nesse início de agosto, podemos já viver e corresponder ao chamado de Deus. Por isso, participemos bem da Santa Missa Dominical e cada semana, cada domingo, diante desse mês de agosto, é atribuído especificamente a uma vocação. Por isso, reze profundamente: vocação sacerdotal, vocação matrimonial, vocação religiosa, de vida consagrada, a vocação laical, para viver e corresponder ao chamado de Deus, e que aqui o santuário de Nossa Mãe Aparecida nos dê profundamente, elevando o amor ao seu Filho amado. E que dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.